do aço! Atenção para o top de 8 segundos. Rádio Grupo Azul. Alô, ouvintes de todo o Brasil. A partir de momento, a Rádio Ocupação já está no ar. A Rádio Ocupação já está no ar. Inicialmente, passando em Tiago das Contas Cumpridas agora. Estamos aqui para a continuação da pregação, de uns trechos da pregação que eu estou exibindo. O Senhor Jesus, cobertura ao vivo, diretamente. Como se fosse ao vivo, né? Estamos diretamente daí aqui. Eu sou Razão Souza. E agora vamos mostrar mais um trecho dessa pregação. Porque a partir do momento estou aqui fazendo cobertura dessa reunião aí, ouvindo a pregação. Então vamos aproveitar para ouvir. E vamos ouvir daqui a pouco, estamos de volta. Por final. Opa, e antes de mais nada, nossa vinhetinha para a máquina. Do mundo. Todos nós sabemos que quando Deus estabeleceu uma maneira do homem, da mulher, do ser humano se livrar dos seus pecados, era através do sacrifício. Sem derramamento de sangue, diz a palavra de Deus, não haverá remissão de pecados. Então todo pecador ou pecadora, e todos são, tinham que se apresentar diante de Deus de vez em quando, levando um cordeiro de 1 ano de idade, ou um bezerro de 1 ano de idade, ou se fosse uma família pobre, um casal de pombinhos, para ser o sangue, a gordura, as entranhas queimadas, os miúdos do altar, e a pessoa, na hora de ser abatida aquela res ou aquele animal, o pecador colocava a mão sobre ela, como se o seu pecado estivesse passando para aquele animal que não tinha nada com isso, e ao morrer, ser queimado, o pecado simbolicamente desaparecia. E aí o Senhor Jesus, certo dia passando, estava lá Jesus, e junto com Jesus estava passando, e João Batista, junto com alguns discípulos seus, viu Jesus passar. E João Batista apontou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que em toda a sociedade tem aquelas pessoas que gostam de fazer fofoca, né? Ainda bem que não tem aqui ninguém. E você sabe que naquela mesma hora alguém foi lá dizer para João Batista: por que você falou isso? Olha, os teus seguidores estão te largando, estão indo atrás do Nazareno, que você falou que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você sabe qual foi a resposta que João Batista deu para aquela pessoa? Convém que ele cresça e que eu diminua. Foi para isso que ele veio. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Agora, a morte do Cordeiro era sacrificial. Era um sacrifício, morrendo cada dos outros. E a gente lembra de um fato interessante. Na véspera que o povo de Israel saiu do Egito, um cordeiro morreu. O Moisés disse para as famílias hebreias, os hebreus que estavam ali, os judeus: olhem,
prepare o cordeiro hoje à tarde, e quando for à noite, à noite entardecer, mate o cordeiro, apare o sangue dele, molhe uma esponja ali e marque os umbrais das portas e janelas das casas de vocês, porque à meia-noite o anjo da morte vai passar sobre o Egito, e na casa que não estiver a marca do sangue, o filho mais velho vai morrer, o primogênito. É a maneira que Deus vai cobrar do Egito o tanto tempo que vocês trabalharam como escravos, e as crianças que foram mortas. Todo macho que nascia, a ordem do faraó é que ele fosse morto, que a parteira sufocasse, matasse. Tanto é que as parteiras tiveram o temor de Deus e elas não o fizeram. E quando o faraó chamou as parteiras para reclamar, elas disseram: não, as judias são diferentes das mulheres aqui do Egito. Quando chamam a gente, a criança já nasceu. E foi nessa que o Moisés foi salvo, a gente lembra a história. E durante tantos anos, 400 anos, o Israel teve no Egito, 430. Enquanto estavam vivendo os primeiros faraós que conheceram José, que foi governador do Egito, que salvou o Egito da fome, tudo ia bem. Os judeus tinham os mesmos direitos dos egípcios. Aí entrou um outro faraó e viu que aquele povo estava crescendo demais. De repente vão ser mais do que nós, e se tiver uma guerra, eles podem se alinhar ao adversário, e aí nos derrotam. Foi quando começou a perseguição e a escravidão. Todos foram trabalhar de graça como escravos, e Deus preparou aquelas 10 pragas. Mas toda vez que o faraó dizia com Moisés: manda sair a praga, que eu deixo o povo ir. Ele foi tentando negociar. Só sai um pouco, só saem os homens, as mulheres ficam, as crianças ficam, os animais ficam. E o Moisés dizia: não, temos que sair todo mundo com os nossos animais, com tudo. E por que Deus endurecia depois o coração do faraó para ele mudar de ideia e não deixar sair? Porque tinha a praga final, que era o pagamento pelas pessoas que ele tinha matado, pelas crianças e pela escravidão. Foi quando Moisés disse para o povo fazer o sacrifício e marcar as casas com o sangue do Cordeiro. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era Jesus Cristo. O profeta Isaías mostra claramente que tudo aquilo que aconteceu na cruz foi o Senhor Jesus morrendo no nosso lugar. Porque diz a palavra que chegou a tão alto nível de pecados no mundo que não haveria cordeiro suficiente, nem bezerro suficiente para fazer o sacrifício pelo povo. Era preciso alguém perfeito, sem pecado, se oferecer. E quem seria esse alguém? Não havia no mundo. Todos pecaram e carecem a glória de Deus, necessitam a glória de Deus. A pessoa peca por pensamento, a pessoa peca por ação, a pessoa peca por omissão, e o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte. Não tinha solução. Foi quando Deus encontrou aquela jovem santa, preparada por Deus, como todo ser humano que teme ao Senhor Jesus é tido como santo, mesmo sem ser, e ele mandou o seu filho humanizar-se como homem, nascendo do ventre de Maria. E aos 30 anos, Jesus foi batizado e recebeu o Espírito Santo. E ele começou o seu ministério. Mas nesses 30 anos,
Antes, ele aprendeu a palavra na sua casa, com seus pais. Ele ia na sinagoga. Aos 12 anos, eles foram a Jerusalém, como todo judeu tinha que ir pelo menos nas 3 festas. Morando perto ou longe de Jerusalém, o judeu tinha que ir a Jerusalém, nas festas principais. Às vezes caminhavam 2, 3 dias para chegar lá. 4 dias, 200 quilômetros, os que moravam no extremo de Israel. E Maria e José foram e levaram o menino Jesus. Aos 12 anos, a criança passava por uma sabatina lá com os mestres da lei no templo. E o menino Jesus se perdeu. Ou seja, era muita gente. Todo mundo pensava que ele estava misturado com os outros meninos. E de repente, já no 3º dia de viagem, olha bem que era longe. No 3º dia de viagem, voltando, José e Maria perceberam que o menino Jesus não estava com eles. Voltaram para Jerusalém. Encontraram o menino aonde? Lá no templo, sendo sabatinado pelos doutores da lei. E diz a Bíblia que ele fazia perguntas e dava respostas que confundiam os mestres da lei, porque ele conhecia a palavra. Fica um alerta para a gente: cria o teu filho, a tua filha no caminho de Deus, e quando crescer não se desviará dele. E quando Jesus, depois do batismo, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ele jejuou por 40 dias. E orou, se preparando. No final do jejum, quem é que lhe aparece? Satanás. E o diabo, ele sempre tenta a pessoa naquilo que a pessoa está carente. Pense nisso. Naquilo que a pessoa está carente. E qual era a carência de Jesus ali? Comida. 40 dias sem comer. E o diabo pegou uma pedra e chegou para Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão e coma, porque você está com fome. E era verdade. E eu faço uma pergunta: Jesus podia transformar uma pedra em pão? Podia. Ele transformou água em vinho. Ele, com 5 pãezinhos e 2 peixes pequenos, deu comida para 5 homens e sobraram 12 cestos de pedaços. Ele podia, mas ele não podia obedecer o diabo. E você observa que nas 3 tentações de Jesus, que a Bíblia relata, primeiro, a fome. Segundo, a ostentação. Se tu é o Filho de Deus, salte daqui do pináculo do templo, que os anjos vão vir te segurar. Está escrito, e ele citou aquele texto, Salmo 91. Aos anjos Deus dará ordem a teu respeito para te guardarem. Citou a Bíblia. E o terceiro, esse foi pior, mostrou para Jesus os reinos do mundo. A primeira vez que eu preguei sobre isso, lá na Bahia, o povo não era convertido ainda, não era batizado nas águas. Então eu fiz uma alegoria, uma comparação. Eu disse: olha, se o diabo chegasse para você com um saco de nota de 100, né? Eu nunca vi um saco de dinheiro. Eu fui ver umas malas que acharam lá na Bahia também, escondido num apartamento, 50 e poucos milhões dentro de umas malas. Foi a primeira vez que eu vi a fotografia de tanto dinheiro. Bom, minha gente, agora vamos terminar esta edição por aqui. Vamos terminar direto, porque nossa já está acabando. Então, até logo, até a próxima edição. Até mais. Adeus. Vamos continuar hoje na próxima edição. Estou aqui com